Olá, meu amigo. O que é um meme? A primeira coisa que todo mundo pensa quando se fala em meme são aqueles vídeos engraçados ou imagens que vemos na internet, que têm diversos objetivos, seja para criticar algo ou só fazer comédia. Às vezes os dois também. Mas se eu falar pra vocês que meme, na verdade, vai muito mais além do que apenas um termo usado para nomear tirinhas de sátiras, imagens engraçadas e essas coisas que a gente vê na internet. Se tu não acredita, bom, segue no vídeo que eu vou aprofundar pra vocês toda essa história da formação da palavra meme e seu verdadeiro significado. Esse termo meme ficou popular só no século XXI mesmo por causa da internet. Porém, desde 1921 já se podia ver algo que poderia ser considerado um meme, mas que não tinha esse nome na época. Em 1921, na Universidade de Iowa, foi publicada uma tirinha em uma revista chamada The Jude, que se formos ver, parece bastante com os memes que vemos hoje. Mas ainda mais pra frente, em 1998, o primeiro meme mesmo postado na internet veio de um cara chamado Joshua Schnackster. Caramba, viu? Shachter. Em seu próprio blog Memepool, onde daí em diante, tudo que viria a seguir que pudesse ser compartilhado na internet com o objetivo de sátiras, comédia, etc., já teria seu próprio nome, graças a esse cara que na época tinha apenas seus 24 anos. Atualmente é um empresário que criou o GeoURL, ou seja, o cara é bem entendido de tecnologia e computadores. Mas a definição de meme, na verdade, é muito mais profunda do que isso. Ela já tem um certo estudo por trás, desde 1976, onde a palavra meme foi criada por Richard Dawkins, um nome muito mais fácil do que esse trava-língua, né? Que é um etólogo e escritor, que explicou o significado da palavra meme em seu livro O Gênio Egoísta. Meme se origina do grego... Mas... Que merda... sim, mimema, que vem de mimese, o que quer dizer imitação. Basicamente, um meme é aquilo que pode ser absorvido pela nossa percepção e que pode ser imitado e, enfim, espalhado como se fosse os genes em nossa genética. E memes não ficam apenas na comédia e sátiras, mas sim, um meme pode ser uma tecnologia, uma religião, uma canção, poesia, provérbios, conceitos, entre várias outras coisas. Mas principalmente, um meme pode ser um fenômeno na internet. Tem um fenômeno que acontece na natureza que é uma separação entre uma mesma espécie, seja lá como, mas que com o passar do tempo, essa espécie vai mudando, porque mesmo sendo na mesma espécie, os seres vão evoluindo separadas em contextos diferentes. E no final, você vê que uma mesma espécie criou variações, como cores diferentes, algumas partes físicas diferentes, e se dermos o tempo suficiente para mudanças rolarem solta, vai chegar uma hora em que esses dois grupos separados que um dia foram da mesma espécie, agora não podem mais cruzar e gerar descendentes, por conta da total alteração genética que aconteceu com eles. E o nome disso é isolamento reprodutivo. Mas aí você me pergunta como que esse evento tem uma conexão com memes? Bem, suponhamos que um grupo de pessoas de uma mesma nação, mesma cultura, etc., sejam separados, tipo um muro de Berlim. E vamos pôr nessa equação o tempo, que vai ser bastante. Se formos observar atentamente nesse tempo passando, as pessoas vão desenvolver outras variações de memes. Nisso eu quero dizer novas tecnologias, novos conceitos, novos provérbios, basicamente uma nova cultura será formada nessa separação, mesmo que a partir de uma mesma cultura do início. No final, esses dois povos separados, antes uma mesma população, agora são dois grupos estranhos um para o outro, que para Richard Dawkins, isso tudo tem uma explicação genética. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis que trocam informações a todo momento, e memes, na visão de Dawkins, são como os genes que ficam em nossa célula, uma unidade de dados com memórias e conhecimentos, que apenas deseja se replicar, evoluir e estão sempre dispostos a se modificarem de acordo com o ambiente. E se eles não se transformarem na necessidade atual, eles então somem, como uma espécie extinta. Memes é muito mais do que apenas comédia e imagens engraçadas na internet, pois memes representam nossa sociedade em si. Memes são os pilares que sustentam o nosso saber. Memes são os conhecimentos adquiridos em cada erro cometido pelo ser humano, para depois se transformar em acerto. Memes são tudo aquilo que pode nos fazer rir, como nos fazer chorar. Um filósofo chamado Daniel Dennett disse que uma carreta com rodas raiadas não só transporta a carga de um lado para o outro, como também transporta a brilhante ideia de uma carreta de rodas raiadas de uma mente para outra. Ou seja, não apenas a carga que uma carreta leva é importante, mas também o conceito na ideia de ter sido concebido essa carreta com rodas raiadas. E ver como isso funcionou tanto que não só sobreviveu, mas está em constante evolução e formação para que mais ideias geniais possam ser executadas, mesmo que sejam a partir de uma carreta. Também foi desenvolvido até um estudo formal sobre memes, chamada memética, que veio a partir do conceito criado por Dawkins, onde é aplicado vários conceitos provenientes da teoria da evolução de Darwin, porém aplicando tudo isso na cultura humana, tentando destrinchar todos os segredos do porquê nós humanos agimos como agimos, tentando entender o funcionamento dos memes e como eles se propagam. A existência dos memes só é possível por conta da comunicação existente entre nós. As palavras e símbolos que formam nosso dialeto são cruciais para os memes de cada civilização. O poder das palavras é maior do que podemos
imaginar e às vezes fazem mais estrago do que ações. Assim como memes que são espalhados com as palavras certas, ditam como um ser humano pode agir em determinada situação ou sociedade. Conseguem perceber como que o estudo sobre memes pode ser importante para a maior compreensão da sociedade e do homem em si? O conceito de meme abrange tantas coisas, já que esse conceito meio que significa uma armazenagem de informação e divulgação da mesma, agindo praticamente como um ser vivo, que está em constante mudança a partir das ações, ideias e pensamentos humanos, sem precisar necessariamente de uma cultura, já que nós podemos replicar algo mesmo sem alguém nos dizer para fazer isso. Só de ficar em um ambiente com um certo meme, você vai aprender a divulgá-lo e carregá-lo, mesmo que instintivamente, de acordo com Dawkins. Assim como o Moon Sun de Metal Gear disse, exponha alguém ao ódio por tempo suficiente e ela aprenderá a odiar. Esse conceito também analisa uma coisa interessante. Toda a ação ou ideia que foi de certa forma implementada, agora isso está marcado em nossa história, de um jeito que mesmo que demore muito tempo mesmo, alguém irá repetir isso. Essa ideia ou ação estará fadada a ser repetida em algum momento da história de uma maneira ou de outra. Não sei se vocês perceberam, mas isso também ocorre com os próprios memes da internet. Lembram do Trollface? Mesmo que ele tenha sido criado faz tempo e sua época já tenha passado, recentemente ele tinha voltado a ficar famoso junto de outros memes mais antigos, o que nos mostra o quão constante é a nossa cultura, ou melhor, os nossos memes. Eles nunca vão parar de progredir e evoluir. Eles nunca vão parar de existir enquanto nós humanos continuarmos vivos para isso, tornando eles cada vez mais evoluídos, até alcançarmos o ápice do conhecimento humano, ou melhor, o ápice dos memes. O DNA da alma. E então, quais são seus memes?